Olá pessoal, aqui Carlos Lima mais uma vez. Meu desejo é que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos falar de como Deus se arrependeu, né? Há um texto na Bíblia que diz que Deus se arrependeu. Arrependeu-se de ter criado o homem, depois arrependeu-se de ter colocado Saul como rei. Então, como se Deus, ele é todo poderoso, ele é presciente, né? Ele sabe de antemão o que vai acontecer, como ele pode se arrepender de ter feito alguma coisa? Depois tem um outro texto que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, essa é uma pergunta bem recorrente, principalmente entre pessoas que estão começando a ler a Bíblia ou os famosos questionadores de plantão, né? Aquelas pessoas que vivem procurando um jeito de desacreditar a palavra de Deus, falando que está tudo errado, que a Bíblia está repleta de contradições e etc. Então fica comigo aqui até o final do vídeo e você vai ver que não existe, na verdade, nenhuma contradição e explicar essa possível contradição, entre aspas, né, que alguns dizem existir, não é algo tão difícil nem tão complexo assim. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Gênesis 6:6. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Números 23:19. Então, uma coisa que muita gente, ao estudar a Bíblia, demora a perceber é que se Deus é espírito, ele não só é diferente de nós, como também existe em um plano diferente do nosso, né? Nós não temos acesso a esse mundo onde Deus habita, a não ser pela comunhão com Deus através do seu Espírito, através do Espírito Santo. Então, muitas coisas que acontecem no mundo espiritual são incompreensíveis para o ser humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus, quando ele fala conosco usando algum profeta, por visão ou através de anjos, se for algo que deve ficar oculto, Deus pode até usar algo que nós não compreendemos. Porém, quando é uma mensagem que precisa ser compreendida, ele sempre usa exemplos e elementos do mundo natural. Coisas e palavras que fazem parte do nosso vocabulário, elementos do nosso dia a dia, para que a mensagem seja plenamente compreendida. Jesus, por exemplo, ele usava muitas parábolas para falar com o povo e passar os seus ensinamentos, né? Parábola é uma pequena história ou narrativa que usa alegorias e simbolismos para transmitir um ensinamento ou uma lição moral. As parábolas, elas são muito comuns na literatura oriental e normalmente são histórias que pretendem trazer algum ensinamento sobre a vida. Possuem simbolismos onde cada elemento da história tem um significado específico. Muitos aspectos da natureza de Deus estão além da compreensão humana. Isso quer dizer que quando Deus se revela por inspiração profética, através de anjos ou falando por meio do seu Espírito Santo, usando um profeta ou alguém, ele muitas vezes era descrito com características humanas, a fim de que as pessoas pudessem compreender melhor a mensagem. Deus se irou, Deus se arrependeu, Deus desceu para ver e etc. Então, Deus se fazia compreender dentro da cultura e da linguagem do povo daquela época. Não adiantava falar, usar expressões ou características que as pessoas não iam compreender, não faria nenhum sentido. Além disso, existe o problema das limitações da língua, né? Embora o hebraico seja rico em significado, muitos elementos da gramática moderna que facilitam a comunicação e a interpretação dos textos simplesmente não existiam. A língua é, até os dias de hoje, muito figurativa e muito interpretativa. Por isso, muitos continuam a estudar o hebraico, principalmente o hebraico bíblico, né, na tentativa de entender melhor o real significado através das amplas possibilidades que são apresentadas nas Escrituras. E existem dois recursos literários que foram muito utilizados na Bíblia: antropomorfismo e antropopatismo. O que isso quer dizer? Essas duas palavras referem-se a figuras de linguagem que foram utilizadas em alguns textos bíblicos para descrever Deus como se ele possuísse formas, propriedades
características ou sentimentos humanos. E mesmo assim, existem dois pontos que precisamos considerar quando se trata do arrependeu-se Deus e Deus não é filho do homem para que se arrependa. Como isso é possível, Deus se arrepender, se ele já tinha até um plano de salvação preparado? Paulo diz que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 1:4. Como poderia se arrepender? Não faria nenhum sentido. Porém, como Deus é amor, é possível que ele tenha experimentado a tristeza e a decepção, mesmo sabendo que aquilo aconteceria com sua criação. Quem ama não consegue ficar imune quando é decepcionado pelas pessoas a quem dedicou todo o seu amor. No entanto, o verbo que é usado na Bíblia para descrever o arrependimento do homem é uma palavra diferente. Tem o sentido de retroceder, voltar atrás, voltar ao início para começar tudo de novo. Esse é o arrependimento do homem. A palavra arrependimento, ela traz consigo um certo peso, uma necessidade de se redimir, de prestar contas a alguém superior, que é Deus, no caso que estamos falando aqui, né? No entanto, quando falamos do arrependimento divino, vemos que ele não tem ninguém superior a quem prestar contas. Ele simplesmente vai continuar os seus planos de outra forma, vai mudar alguma coisa, pegar um caminho diferente, escolher uma outra pessoa, etc., e ele vai seguir adiante. No caso do homem, arrependimento não significa apenas reavaliar a situação, ver o que não deu certo e fazer de forma diferente. O arrependimento deve trazer um peso de culpa, né? A reavaliação deve levar a pessoa a reconhecer o seu erro, a retroceder em seu caminho, a retomar a jornada a partir de onde errou e resolver a questão com Deus. É claro que estamos falando de arrependimento no que se refere a questões bíblicas, né? A forma como a Bíblia define. Quando falamos de arrependimento de Deus e do arrependimento do homem, estamos falando de duas coisas diferentes. Por isso, alguns textos dizem que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Não como o ser humano se arrepende. Deus não se arrepende da mesma forma que o ser humano tem que se arrepender. Todas as vezes que algum texto fala de Deus se arrependendo, o erro não foi de Deus, e sim de alguém que falhou em cumprir as suas determinações, se rebelou contra Deus de alguma forma, foi infiel para com Deus e para com o povo de Israel, em alguns casos. Então, as duas palavras em hebraico bíblico para arrependimento são: no hebraico, o verbo nahan reflete a ideia de respirar profundamente, né? Como se a pessoa tivesse um alívio ou uma decepção muito profunda. Por conseguinte, a manifestação física dos sentimentos da pessoa, geralmente tristeza, compaixão ou pena, define-se na RAM como arrepender-se, ter pena, consolar, ter compaixão, lamentar, ter tristeza ou ser consolado. Essa é a palavra que é usada no hebraico quando se fala do arrependimento de Deus. A primeira ocorrência de arrependimento divino é devido à desobediência e atitude rebelde da raça humana para com Deus. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Gênesis 6:6. Arrependimento aqui é sentir tristeza e pesar diante da situação de decadência espiritual de toda a humanidade. As demais ocorrências encontram-se em Êxodo 32:14, 1 Samuel 15:9, Jonas 3:8, onde aparece a palavra chuva, que representa o arrependimento do homem. Alguns textos que falam que Deus não se arrepende estão em Números 23:19, 1 Samuel 15:29, Oséias 13:14, Tiago 1:17. Agora, a palavra chuve é a palavra hebraica para conversão. Não sei se a pronúncia certa é essa, né? Mas ela significa arrependimento e volta para Deus após o reconhecimento do pecado. Chuva é uma palavra usada para o arrependimento humano e o retorno para Deus, né? O homem se arrependendo e retornando para Deus. Indica contrição, mudança de rota e confissão. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Jonas 3:10.
Deus enviou o profeta Jonas à cidade de Nínive, falando que a cidade seria destruída, que a cidade seria submergida. Porém, o povo de Nínive se arrependeu profundamente dos seus pecados e se humilhou diante de Deus. Então, após a mudança de atitude do povo de Nínive, Deus tem uma reação de consolo, né? Nesse caso, o termo Naham, arrependimento da parte de Deus, deve ser visto como o consolo do Senhor diante da conversão, que é o termo humano, chuve, e mudança de comportamento dos ninivitas, que acabou gerando também mudança nos planos de Deus, que resolveu não destruir a cidade, mesmo tendo enviado Jonas para dizer que a cidade seria destruída. O arrependimento dos ninivitas fez com que Deus mudasse a sua intenção de destruir a cidade. E aqui nas considerações finais, eu quero dizer que é importante que, para melhor entendimento, né, a gente precisa entender que, para melhor entendimento na linguagem moderna, realmente a palavra arrependimento ela parece soar melhor, né, faz com que haja uma equiparação entre o sentimento de Deus e um sentimento humano, e nós conseguimos entender melhor o texto, principalmente para facilitar a leitura e entendimento de quem está começando a ler a Bíblia. Porém, quando a pessoa ampliar um pouco mais o seu conhecimento, ou se deparar com pessoas que gostam de dizer que isso é contraditório, então usar a palavra arrependimento para Deus e depois dizer que ele não é filho do homem para que se arrependa, pode não parecer uma boa opção. Essa tradução vai parecer realmente dar margem a ideias de contradição. O ideal seria que, como no hebraico bíblico, existisse uma diferenciação nas duas palavras usadas quando nos referimos a Deus ou ao homem. Provavelmente, quando foram feitas as primeiras traduções, ninguém imaginou que haveria esse tipo de problema, que haveria esse tipo de contestação. E o próprio português ele não tem duas palavras para diferenciar o arrependimento, né? Como seria o arrependimento de um ser superior do mundo espiritual e como seria o arrependimento de um ser humano do mundo material. Né? No português é a mesma palavra que representaria então os dois elementos. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, ter uma visão mais ampla, teológica ou acadêmica dessa questão, eu recomendo que você pesquise por livros, né, que explicam possíveis contradições bíblicas, né? Não vai pegar também aqueles livros desses caras que ficam tentando desacreditar a Bíblia. Procure livro de pastores, de teólogos, de pessoas que vão explicar claramente, vão fazer com que você entenda não só essas, mas outras possíveis contradições, né, outras questões que são consideradas contradições bíblicas. Alguns dicionários de hebraico bíblico também vão ter explicações que vão permitir que você entenda bem esses contextos. Eu procurei trazer aqui apenas uma visão geral do assunto, buscando usar uma linguagem o mais simples e compreensível possível para te dar ali uma base mínima de entendimento sobre o assunto. Então, vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham conseguido compreender, né, ter uma base de que não existe, na verdade, essa contradição que é dita por algumas pessoas. Né? Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Né? Se você se inscreve e deixa o seu like, você ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Com que o que está sendo colocado aqui possa atingir mais pessoas, tá bom? Então, um abraço e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.